Olá, bem-vindo a essa palestra da Jornada Acadêmica Interdisciplinar da Unopar. Meu nome é Luana Andrade, eu sou engenheira, graduação, mestrado e doutorado em engenharia. Normalmente eu costumo ministrar palestras mais técnicas da área de mecânica dos solos, gerenciamento de resíduos sólidos, mineração, mas hoje eu vou sair um pouquinho da minha área e trazer um assunto, um tema um pouco mais da área comportamental, que eu julgo aí importante para todas as pessoas. E o tema da palestra é como adquirir bons hábitos, mudar sua rotina e melhorar sua vida. Quem nunca pensou em adquirir um novo hábito, que julgava importante, que achava que ia melhorar sua vida? Quem nunca ouviu alguém falar que as pessoas precisam adquirir o hábito de leitura desde novo? Quem nunca ouviu de um médico falando que você precisa criar o hábito de se exercitar diariamente? Ou do professor, você precisa criar o hábito de estudo? Eu, pelo menos, desde cedo aprendi que os hábitos se criam. Na minha casa, a gente tinha várias rotinas, tipo acordar cedo, tomar um bom café da manhã, ter refeições no horário correto, que eu acabo levando por toda a minha vida. Eu não sabia, na época, que isso eram hábitos, Eu acabava executando a rotina que a minha família executava, mas que ao longo do tempo, ao longo da minha vida profissional, eu acabei percebendo que eram bons hábitos que eu adquiri lá atrás, quando eu era criança. E tinha um hábito em específico na minha casa que me marca muito, que eu lembro sempre, que em dias de semana, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, todos os filhos, eu e meus 2 irmãos, tínhamos que estar no quarto estudando, Então, tinha o toque de recolher todos os dias às 19 horas e acabava às 21 horas, que a gente precisava se manter no quarto estudando. E fazia chuva, fazia sol, com tarefa, sem tarefa, com prova, sem prova. Às 19 horas tinha esse toque de recolher e a gente só ia sair do quarto às 21 horas. Não adiantava a gente falar, olha, não tenho o que estudar hoje, que a gente sempre ouvia. Então senta e fica olhando para os livros, porque você precisa manter o seu hábito de estudo. Na época que eu era criança, eu não tinha a noção do que estava acontecendo, mas que ao longo da minha vida eu pude perceber o quanto aquilo foi importante para mim. Eu consegui adquirir, com aquela rotina que meus pais nos propuseram, um hábito de estudo. Eu consegui adquirir a paciência e a resignação de ficar sentado estudando sem ter resistência. Então isso para mim foi muito importante ao longo da minha vida profissional, principalmente porque eu tenho uma vida profissional aí voltada para a área acadêmica. Então eu fiz graduação, mestrado, doutorado, um atrás do outro. Então foram mais de 12 anos em que eu tive que passar grande parte do meu tempo estudando. Então, isso eu adquiri lá atrás. E eu não sabia que eu estava gerando um hábito na minha vida. Mas, enfim, o que é, então, um hábito? Um hábito é bem simples, Nada mais é do que toda atividade que a gente faz na nossa vida cotidianamente sem ter resistência, meio que no automático, sem pensar, Essas atividades, por que elas surgem, Por que os hábitos surgem? Porque o nosso cérebro, ele tem instintivamente a necessidade de poupar energia. Então, nós temos um instinto de poupar energia. O nosso cérebro ele está sempre procurando maneiras de poupar esforço. É uma questão aí de eficiência e sobrevivência. Nosso cérebro poupa energia quando nós estamos fazendo coisas repetitivas e armazena essa energia para a gente poder gastar essa energia mental para ficar alerta nos momentos necessários. Que seja para planejar determinadas ações, para gerar inovações, para criar arte, para fazer coisas que a gente precisa estar extremamente focado.
Então, o hábito ele surge naturalmente porque é um instinto do nosso cérebro, né? Pensa só, quem precisa planejar como vai escovar seu dente todo dia? Quem precisa pensar como que vai ser o seu banho naquele dia, né? Coisas mais importantes ainda, quem precisa pensar como que vai respirar? Como que vai andar? Você imaginou se a gente precisasse focar a nossa energia na respiração em todo momento? Não que não seja importante, em alguns momentos é legal a gente focar a nossa energia na respiração, né? Sentir a respiração e tal, mas e se a todo momento a gente tivesse que ficar pensando e imaginando como que eu vou respirar? Ou andar. Toda vez que eu fosse andar, eu teria que pensar que eu tenho que movimentar as minhas pernas sincronizadamente, uma após a outra, para que eu faça aquele movimento de andar. Eu não faria outra coisa da vida, né? Você estaria andando, você iria focar a sua energia só em andar. Você não conseguiria observar ao seu redor, você não conseguiria conversar com outra pessoa enquanto anda, né? Então, o nosso cérebro desenvolve vários hábitos que são automáticos que a gente nem percebe. Mas, como que a gente consegue criar um novo hábito que a gente deseja? Como que a gente consegue eliminar um mau hábito? Né? Isso é possível? Como que a gente pode fazer isso? Bem, é nessas horas que a maior parte das pessoas gostariam de ouvir, né? O segredo para se criar ou modificar um hábito é tal. Mas não existe segredo. É tudo muito claro. A gente precisa entender como o nosso cérebro funciona e, a partir daí, escolher e querer criar e modificar os nossos hábitos, tendo como foco algo de positivo para nós mesmos, né? Algo que nós damos valor, não algo que venha de fora, que outra pessoa acha que é importante. Você precisa querer um hábito, querer modificar, querer criar um hábito. E quando a gente fala em criação de um hábito, a gente precisa ter em mente que a aquisição desse hábito se dá por meio de repetição de determinadas ações e comportamentos, né? Determinadas ações e comportamentos que normalmente nos geram uma recompensa e nos faça querer, né, que o nosso cérebro queira cada vez mais executar esse comportamento ou essa ação. Né? Além disso, a gente tem que entender que para saber quando executar determinados hábitos, o nosso cérebro utiliza determinados gatilhos. Né? O que seriam esses gatilhos? São coisas que ajudam o cérebro a tomar a decisão que está na hora de fazer algo no automático, aquela rotina no automático. Né? Quando ele sabe que tem que executar determinado hábito. Então, ele deixa de estar em estado de alerta depois que acontece esse gatilho e passa a executar determinado hábito que ele faz cotidianamente. Então, o que seriam esses gatilhos? Né? Vamos pegar como exemplo o hábito de escovar os dentes. Né? Algumas pessoas têm como gatilho, cada vez que termina de fazer uma refeição, é hora de escovar o dente. Né? Com isso, a pessoa executa a rotina de escovar o dente e recebe ali como recompensa um hálito fresco, com gosto de menta, que dá uma sensação de limpeza, de higiene, né? Essa é a recompensa. Com isso, a pessoa ela acaba criando um gatilho no cérebro dela que toda vez que ela come, ela executa o hábito de escovar os dentes e recebe a recompensa de ter um hálito saudável, né? E com isso, as pessoas acabam criando a necessidade de escovar dente toda vez que faz uma refeição. Então, de uma rotina que era para ser algo para manter a sua saúde bucal, acaba virando uma necessidade. Então, as pessoas geram aquela necessidade de escovar o dente toda vez que faz uma refeição. Agora, existem também maus hábitos, por exemplo, né? Uma pessoa que
adquiriu o hábito de fumar toda vez que está estressado, né? A pessoa está numa situação de estresse, que seria o gatilho, né? O estresse é um gatilho, e sempre que a pessoa sente que ela está estressada, ela aciona o gatilho de fumar. E aí ela se sente mais relaxada depois que ela fuma, e o cérebro começa a armazenar aquela rotina: estresse, fuma, relaxa. Estresse, fuma, relaxa. E isso acaba virando um mau hábito na vida da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa acaba até se viciando nesse hábito, né, de fumar. Então é por meio da junção desse gatilho ou essa deixa, de uma rotina repetitiva e de uma recompensa, que a gente cria os hábitos, né? Então, sabendo disso, é nisso que a gente tem que focar quando a gente quer mudar comportamentos ou criar novos hábitos. A gente precisa criar esse loop positivo de gatilho, rotina e recompensa para cada hábito que a gente deseja modificar ou adquirir, né? Com o passar do tempo, esses loopings, eles passam a ser representados dentro do nosso cérebro por circuitos neurais, né? E esses circuitos neurais, eles vão ficando cada vez mais fortes quanto mais a gente executa o looping gatilho, recompensa, gatilho, ação, recompensa, né? Então, cada vez que a gente executa esse looping, a gente vai fortalecendo o hábito. Então, com mais facilidade, a gente acaba conseguindo executar determinadas atividades por meio dessa repetição. Esse processo é ótimo quando a gente fala em bons hábitos, mas ele pode ser muito perigoso quando a gente fala de maus hábitos, pois na correria que a gente vive no dia a dia, a gente tem a tendência, em meio ao estresse e ao cansaço, de sempre fazer as coisas no automático, de repetir padrões no nosso cotidiano. Estima-se aí que 50% das nossas ações ao longo de um dia são de hábitos, de coisas que a gente faz automaticamente sem nem pensar. Então a gente acaba repetindo os mesmos bons e os mesmos maus hábitos somente pelo fato de a gente estar cansado demais para decidir diferente. Então o nosso cérebro ele acaba focando nas coisas que são mais automáticas, né? Por isso a gente precisa ter consciência de todos os nossos hábitos para a gente não perder o controle da nossa vida, né? Isso é muito importante. A gente precisa analisar sempre a nossa rotina diária e saber identificar o que são os maus hábitos, para colocar o nosso cérebro em estado de alerta para poder modificar esses hábitos. Mas e aí? Como que a gente pode treinar o nosso cérebro para criar e modificar os hábitos? A gente já conhece, né, qual que é o mecanismo que o nosso cérebro faz aí para criar um novo hábito, mas como que a gente coloca isso em prática, né? Primeiramente, a gente precisa se conscientizar de tudo que é um hábito na nossa vida, né? A gente precisa descrever todos os nossos hábitos, saber quais são aqueles hábitos que a gente gostaria de manter, quais hábitos que a gente gostaria de modificar e quais hábitos a gente gostaria de criar. Além disso, a gente tem que sempre perguntar o porquê que a gente está fazendo isso, para a gente ter o controle da nossa vida, já que a gente vai executar coisas no automático, que a gente saiba o que a gente está executando. Por que que nós queremos determinados hábitos na nossa vida, né? A pergunta do porquê eu quero adquirir esse hábito precisa ter uma resposta muito clara, tá? E eu já adianto, né? A criação e a modificação de um hábito funciona muito melhor, como eu já disse, quando a demanda vem de dentro, né? Quando a gente procura resposta para aquilo de uma necessidade nossa, de algo que vai melhorar a nossa vida, né? Algo que a gente acha que valha o esforço de ser realizado, né? Porque inicialmente
Mudar um hábito ou criar um novo hábito requer esforço, né? Requer repetição, requer rotina, disciplina. Então a gente precisa fazer isso não para atender uma demanda externa, mas sim para atender a algo que nós acreditamos que vai ser bom para a nossa vida. Por exemplo, né? Eu quero ter o hábito de exercitar. Por quê? Porque eu gostaria de melhorar a minha saúde, de ficar mais exposto e ficar em forma. Por que isso? Porque eu quero ter uma velhice saudável, porque eu quero ter uma velhice produtiva e quero ter bem-estar ao longo da minha vida. Então, esses são os seus porquês, né? São porquês que vêm internamente, que você conseguiu achar motivos que façam você querer por você, né? Existem hábitos, por exemplo, eu quero ter o hábito de levantar às 6 horas da manhã. Por quê? Porque eu acho que é o que as pessoas bem-sucedidas fazem e eu acho constrangedor acordar mais tarde. Por quê? Porque eu tenho a sensação de que eu sou julgado e ridicularizado pelas pessoas que eu conheço toda vez que eu falo que eu acordo tarde. Entende que é uma perspectiva diferente? Nenhum dos dois está errado, né? Não é que você está pensando num hábito errado, é que a motivação ela é diferente. Quando a motivação ela é interna, o seu porquê é mais forte, a sua força de vontade vai ser mais forte. Quando você pensa em algo que é externo, muitas vezes você acaba não tendo força de vontade para continuar. E aí, após a gente identificar realmente quais são os hábitos que a gente quer modificar ou adquirir, a gente precisa entender um ponto-chave, né? Que modificar ou adicionar um hábito na nossa vida é um processo lento que exige uma repetição, né? É um processo que a gente precisa ir aos poucos e devagar, porque senão a gente não vai ter também motivação e força de vontade para continuar, né? No processo de criação e modificação de hábitos, a gente tem que entender que pensar pequeno pode te levar mais longe do que pensar grande e querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nesse caso de criar um hábito, é melhor a gente criar hábitos pequenos ao longo do nosso dia a dia, para que uma hora realmente vire um hábito consistente, do que ficar com a intenção de adquirir grandes hábitos e acabar não adquirindo hábito nenhum, né? Por isso, a ideia é que a gente trabalhe sempre aí com 2 ou 3 pequenos hábitos por vez, né? Não grandes hábitos para modificar a nossa vida completamente. É trabalhar pequenos hábitos. E por quê, né? Para entender o porquê disso, pense que vivemos em um círculo, onde a gente se sente confortável e fora desse círculo estão os nossos maiores objetivos. Quando a gente se desespera para alcançar esses objetivos, a gente batalha muito fora desse círculo e acaba que isso drena a nossa força de vontade e motivação. E a gente se sente muito desconfortável e até mesmo abatido e com falta de energia, pelo excesso de confronto, de ter que sair sempre da nossa zona de conforto, do nosso círculo, para atingir rapidamente um determinado objetivo. Nesse aspecto de criação de hábito, é bom a gente ter em mente que é sempre melhor a gente ter pequenos resultados do que grandes intenções. Por exemplo, 20 minutos de exercício por dia podem transformar a sua saúde, melhorar a sua vida. Já a intenção de se exercitar por 1h30, 4 vezes por semana, não alteram em nada a sua vida. Outro exemplo, meditar e relaxar por 5 minutos ao acordar ou antes de dormir,
pode te ajudar a encarar a sua rotina com muito mais entusiasmo e ter uma qualidade de vida muito melhor, ao passo que a intenção de meditar 1 hora seguida, 3 vezes por semana, não vai modificar em nada a sua vida. Acordar 20 minutos mais cedo para ler um livro vão te render mais de 10 horas de leitura ao longo de um mês, ao passo que a intenção de ler 1 hora seguida um livro 3 vezes por semana não acrescenta em nada na sua vida. Então a intenção não acrescenta em nada. Mais vale um pequeno resultado do que uma grande intenção. Os hábitos, além disso, eles precisam encaixar na nossa rotina. A gente tem que pensar naquele dia mais difícil. Será que a gente vai conseguir executar um hábito que a gente está imaginando? Se eu acordo todo dia de manhã, eu vou trabalhar às 8 horas da manhã e fico até às 18, depois vou para a faculdade e só depois eu retorno para casa, eu tenho que pensar como que eu posso completar esses hábitos dentro dessa minha rotina. Eu não posso pensar nos meus dias mais fáceis, né? Naquele dia que eu saio do trabalho e vou para casa direto, eu tenho que pensar como que eu vou executar aquele hábito no meu dia mais difícil. Porque se eu consigo executar aquele hábito no meu dia que é mais difícil, quer dizer então que eu vou conseguir executar aquele hábito todos os dias. É comprovado que a maior parte das pessoas tende a superestimar a sua força de vontade quando traça algum objetivo, quando traça uma meta, quando quer estabelecer um novo hábito. Por quê? Porque normalmente as pessoas pensam em adquirir um novo hábito quando elas estão motivadas, quando elas estão cheias de força de vontade. Elas não pensam naquele dia que elas vão estar mais cansados ou com uma rotina mais desgastante, né? Então, a gente precisa ter em mente isso. Na maior parte das vezes, a gente executar uma rotina que a gente quer que se torne hábito não é algo motivante, né? É algo chato, não é emocionante. É algo repetitivo, né? Eu já falei que o hábito é algo repetitivo. Então, não vai ter emoção que vai te motivar sempre a fazer determinado hábito. A gente tem que contar sempre com a nossa força de vontade. Pensar lá naqueles porquês, né? E aí, tentar minimizar os passos, transformando os nossos hábitos em hábitos muito, muito pequenos, para que o nosso cérebro não veja isso como uma cobrança, né, ou como uma ameaça para as nossas energias, vão facilitar a gente estabelecer determinados hábitos. O desafio nosso, quando a gente quer estabelecer um novo hábito, é criar formas alternativas para fazer as nossas ações cada vez com menos resistência, né? Então, cada vez que a gente sente que a gente está tendo resistência a um determinado hábito que a gente deseja criar, a gente transformar aquilo em uma ação um pouco menor, para que não sugue tanto a nossa energia. Até que a gente se pegue fazendo aquele determinado hábito sem nem perceber. Sabendo disso, a gente precisa estabelecer um plano, né? Um plano para criação e mudança de hábito, né? Qual que vai ser nosso gatilho para determinado hábito que a gente deseja criar? Qual que vai ser a nossa rotina daquele hábito e qual que vai ser a nossa recompensa de curto e longo prazo, de preferência, né? Para estabelecer esse plano, a gente pode pensar de diferentes maneiras. A gente pode pensar fixando horário para realizar determinado hábito. A gente pode pensar em fixar a realização de um hábito logo após a gente terminar ou antes de uma determinada atividade. Ou a gente pode simplesmente falar, não, eu quero cumprir esse hábito dentro de um dia, né? Então eu preciso caminhar 30 minutos uma vez por dia, né? E isso requer um pouco mais de autocontrole, mas para quem tem a rotina um pouco mais carregada, às vezes é importante ter essa flexibilidade, né? A gente também tem que pensar em como isso vai se encaixar na nossa rotina, né? O importante é estabelecer
com firmeza como que vai funcionar esse hábito, né? Por mais que ele seja flexível, eu tenho que ter em mente que eu tenho que executá-lo todo dia, né? Tentar aí fazer isso com firmeza, né? Com um propósito. E a partir daí definir, né? O looping, gatilho, rotina, recompensa. E o que poderia ser o gatilho? Né? O gatilho normalmente ele pode ser um despertador, pode ser o fim de uma determinada atividade, pode ser o fato de você trocar de roupa para uma roupa mais adequada para a execução de um determinado hábito, pode ser até mesmo uma vontade que vai te despertar uma lembrança de executar determinada rotina, né? Esses são os gatilhos. Uma vez definido qual é o gatilho que vai nos associar a determinado hábito, a gente precisa então estabelecer qual que vai ser a rotina daquele hábito. Caminhar 30 minutos, ler 20 minutos, acordar mais cedo para ler 20 minutos. Então a gente define qual é a rotina, né? E define a recompensa, né? Toda vez que a gente quer criar um novo hábito, a gente tem que alimentar esse hábito, né? O nosso cérebro, ele associa isso a uma recompensa, a um bem-estar, né? A algum tipo de ação que a gente faz logo em seguida que nos dê prazer, né? Por exemplo, eu caminho e eu chego em casa e tomo um banho relaxante. Ou eu caminho e tomo uma água de coco, eu caminho e tomo meu suco preferido. E aí a gente vai associando, né, e criando esse looping, gatilho, rotina, recompensa. E de repente a gente está fazendo aquela rotina de hábito naturalmente, né? Então, com a repetição desse looping, cada vez menos resistência vai ter no nosso cérebro até chegar ao ponto de se tornar automático. E aí sim a gente fala que a gente adquiriu um novo hábito. Quanto tempo leva isso? Né? Quanto tempo leva para a gente criar ou modificar um determinado hábito? Não existe uma receita, tá? Depende do hábito, depende da pessoa, da facilidade ou dificuldade de adaptação dessa pessoa, do seu estado emocional. Se ela está muito estressada, às vezes vai ser um pouco mais difícil, né? Se ela está empolgada, motivada, vai ser mais fácil e daí vai gerar o hábito mais facilmente, né? Você vai perceber que você criou o hábito sempre que aquela rotina se torna natural para você. Então, para cada um pode ser diferente, né? Existem muitos mitos, né? 21 dias para mudar de vida, né? Que o hábito se adquire com 21 dias, 7 semanas. Isso aí depende muito, né? Mas se existe um segredo para criação e modificação de hábitos na nossa vida, é nunca desistir, né? Esse é o elemento-chave, porque a gente precisa encontrar força de vontade, porque a gente sabe que aquilo vai ser importante dentro da nossa vida, né? Conte para as pessoas que você quer mudar determinado hábito ou que você tem a intenção de adquirir determinado hábito, para as pessoas próximas, né, para os amigos, que isso te motiva, né? Você torna aquele objetivo seu público e acaba que você se sente motivado, né, de fazer com que aquilo se torne realidade. Acompanhe o seu desenvolvimento, anote quando que você conseguiu cumprir aquele hábito e você vai ver que vai se tornar cada vez mais frequente e isso também te ajuda na sua força de vontade, na sua motivação, né? Faça uma marcação na agenda, tenha um diário, dependendo do hábito, é interessante até ter um diário, né, para anotar como que foi, né, o que aconteceu, se foi fácil, se foi difícil e persista. Nunca desistir é a chave para a criação de novos hábitos. Então, às vezes a gente está tão perto de conseguir e acaba desistindo porque faltou aquele impulso final, né? Assim, com essa sequência, né, tendo em mente que a gente precisa ter consciência dos nossos hábitos, a
gente precisa ter o controle da nossa vida, saber o que exatamente a gente está executando no automático. Tendo essa ideia de que um hábito se forma com um gatilho, uma rotina, uma recompensa, a gente pode ir muito longe, fazendo coisas pequenas por vez, né? O segredo é esse. O segredo é trabalhar metas pequenas por bastante tempo para a gente ir adquirindo aí uma rotina mais saudável, né? Você adquirir o hábito de acordar mais cedo, se você acha isso importante para a sua vida, o hábito de ler para adquirir conhecimento, o hábito de estudar, que é importante na rotina aí de muitos estudantes, né? Que a gente sempre bate na tecla, né? O hábito de estudar, o hábito de meditar, o hábito de fazer exercícios físicos, e tudo isso vai te proporcionar aí uma rotina mais equilibrada e uma vida mais feliz, né? E isso é o objetivo final, né? A gente ter uma vida mais feliz. Bem, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que ajude aí, principalmente nesse momento desafiador que nós estamos vivendo, né? Que a gente está precisando aí repensar muitos hábitos, criar novas rotinas, e espero que seja útil para que você possa repensar um pouquinho aí as coisas que você tem feito no automático, né? Os seus bons e seus maus hábitos, né? Tentar trazer aí uma qualidade de vida melhor para você. Qualquer dúvida, né, que eu possa auxiliar, eu vou deixar meu contato aí, né? Podem me contactar, trocar ideia, tá? Eu estou à disposição, né? Principalmente para quem é estudante, né? Os estudantes normalmente têm uma rotina muito pesada hoje em dia, principalmente quem estuda à noite, né? E às vezes estabelecer hábitos de estudo é um pouco complicado. Então, às vezes, quando você troca ideia, conversa, né, com uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência, acaba facilitando para você. Então, fique à vontade, espero aí que possa te auxiliar aí na sua vida essa palestra. Um abraço.